Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar a mesa diretora desta casa, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar o público que nos assiste da galeria desta casa, cumprimentar o Paulinho, vereador suplente, cumprimentar o Jean, que faz das mídias o seu trabalho, pai do nosso amigo o vereador Adenilton, seja bem-vindo, remista de coração. Eu quero, presidente, estender os meus cumprimentos a todos quanto acompanham o trabalho do Legislativo pelas redes sociais e agora pela rádio Piriá FM, que nos dão o prazer de estar acompanhando os nossos trabalhos. Também cumprimentar o ex-vereador Toninho do Josué, que se faz presente. É um prazer recebê-los a esta casa. Senhor presidente, eu quero fazer uso das explicações pessoais, primeiramente para parabenizar a vereadora Beth e o vereador Nazareno pelos requerimentos que foram submetidos a esta casa, e o vereador Nenovo, que vossas excelências trouxeram e que foi aprovado por unanimidade. Mas quero também deixar nas minhas explicações pessoais um tema que há muito as pessoas, especificamente os servidores públicos efetivos do nosso município, têm batalhado, têm procurado buscar junto ao Poder Executivo, especificamente ao jurídico, ao setor de RH também, e que tem também procurado a minha pessoa para ser uma espécie de intermediário para também lutar pelos seus direitos. Senhor presidente, eu fiz aqui um relatório, um mini relatório, para falar dessa categoria tão importante para o nosso município, além das outras, que é a categoria de motorista. Já fui procurado pelos técnicos de enfermagem, que também têm seus salários defasados ao longo do concurso de 2007. Já falei aqui na Câmara, mas hoje eu quero falar desses motoristas que têm recebido uma resposta como de praxe, uma resposta enganosa toda vez que vai na pessoa, procurar a pessoa do procurador deste município. Como eu já falei em outras sessões aqui anteriormente, que ele não tem coragem de falar a verdade. Mas quero fazer a evolução dos salários deles. E eu quero fazer primeiro do motorista e depois do procurador-geral do nosso município. Presidente, no ano de 2007, o primeiro concurso de Cachoeira do Piriá, o salário do motorista foi fixado em edital em R$ 470. Na época, o salário mínimo era R$ 380. Então existia ali, presidente, uma parte a mais de R$ 90 acima do salário mínimo. Entendam, na época do concurso, no edital, o motorista ganharia R$ 90 a mais que o salário mínimo. No ano de 2011, foi votado a lei do PCCR pela Câmara Municipal, proposta pelo Poder Executivo, e o salário do motorista passou a ser R$ 750
e na época o salário mínimo era R$ 545. Presidente, eu estou meio rouco assim. Semana passada nem vim, mas tinha que vir essa semana. 750 era o valor que foi fixado na lei específica. 545 era o salário mínimo. Portanto, existia a mais para pagamento do motorista R$ 205 além do salário mínimo. Já houve uma evolução. De 90 passou a ser 205. Em 2015, por ocasião do concurso público, na época da gestão da excelentíssima vereadora Beth, houve a necessidade de atualizar os salários e permitir concurso público, realização de concurso público, e esta casa votou o novo salário do motorista em R$ 970. Na época, o salário mínimo era R$ 788. Portanto, a mais, o motorista deveria ganhar R$ 182 além do salário mínimo. Em 2023, o salário base, o vencimento base do motorista está fixado em R$ 1.302. Eu tenho aqui 2 cópias de servidores que são motoristas, não vou falar o nome por questões éticas. 1.302 o vencimento base. Se os nobres vereadores prestaram atenção, houve um acréscimo do edital para a lei, que foi a primeira lei, o PCCR. Houve um acréscimo na atualização do PCCR. No entanto, quando as pessoas procuram o procurador do município, ele diz que a Câmara Municipal votou uma lei que diminuiu os salários. Portanto, asseguro a todos quanto são motoristas e aos funcionários públicos em geral, que essa declaração do procurador e das pessoas que dão esse tipo de resposta na prefeitura, ela não é só mentirosa, ela é enganosa. Porque não existe lei nenhuma na Câmara votada por este parlamento, pelo menos de 2011 para cá, que diminuísse o salário, seja qual for o servidor público. Agora, presidente, em 2023, o motorista que ganhava acima de salário mínimo, ele passou a ganhar salário mínimo no seu vencimento base. Agora, presidente, eu quero fazer aqui uma evolução do salário do procurador municipal. Não teve concurso para procurador. Procurador é cargo comissionado. Em 2011, na mesma lei que fixou o salário do motorista, foi fixado, lei número 5 de 2011, foi fixado nesse PCCR o valor de R$ 4.720 para pagamento do procurador-geral do município. Na lei 33 de 2015, que é a lei que atualizou o PCCR na época da gestão da Beth Bessa, da vereadora Beth, o salário do procurador-geral continuou o mesmo, R$ 4.720. Agora, presidente, pasme, 2023, coitado do motorista, diminuiu, que é o que trabalha muito, dia e noite. Agora, o procurador-geral, presidente, ele passou a ganhar em 2023 R$ 8.055 só de vencimento base. O salário dele é R$ 4.720, é o que diz a lei. Tanto a lei número 5 de 2011,
quanto à Lei 33 de 2015. É o que diz a lei, o salário dele é 4.720, mas está recebendo quase o dobro do seu salário só de vencimento base, enquanto o servidor público efetivo, motorista, técnico de enfermagem, regrediram em seu salário. Portanto, eu quero dizer aos nobres vereadores e ao povo de Cachoeira do Piriá que o procurador do município recebe indevidamente. Salário, para ser mexido, precisa ter respaldo legal, ser fixado em lei específica, e nunca mais foi fixado salário aqui em lei específica. Existe uma tabela que todo ano se coloca no portal Transparência. Essa tabela, presidente, ela não é lei. A lei é a Lei 5 e a Lei 33, a Lei 5 de 2011 e a Lei 33 de 2015. Portanto, presidente, o recebimento é ilegal, é indevido e se constitui gastos abusivos. É por isso, vereadores, que falta o dinheiro para construir a ponte. É por isso que falta o dinheiro para fazer as estradas, e não adianta botar a culpa em chuva. Ano passado, no verão, as máquinas tiveram quase 3 meses na entrada da Colônia Nova. Diga-se de passagem, não adianta culpar Deus, nem a natureza. E o vereador, Vossa Excelência, me permite citar o seu nome, vereador Nenovo. Eu não digo que ele tem que ter pulso para pagar o povo que ele demitiu, não. Ele tem que ter vergonha na cara e pagar o povo. Não é questão de pulso, é questão de vergonha, de respeito, de consideração com aquele que ele colocou para a rua sem pagar. Portanto, presidente, eu representarei na Justiça do Trabalho a devida atualização salarial para as categorias que estão com seus salários defasados. Motorista, técnico de enfermagem, vou representar na Justiça do Trabalho para que tenha atualização salarial, porque se trata de direito adquirido. Mas também, presidente, eu vou representar o Ministério Público por tratar-se de pagamento ilegal, lesivo ao erário municipal. O valor que o nobre procurador, não sei se eu posso chamar ele de nobre, mas que recebe indevidamente dos cofres do município, e o município jogado às traças e alguém querendo tapar o sol com a peneira. Vou representá-lo no Ministério Público para que se tenha respeito com o erário municipal. Presidente, já estou me alongando, eu sei que nós temos um regimento a ser cumprido. Eu teria outro assunto para falar, mas vou pular, porque eu quero finalizar, presidente, dizendo o seguinte: Edenilton, muito tempo o meu time estava levando goleada, e toda vez que meu time perdia de 4, 5 a 0, eu ficava desesperado. Mas chegou um período da história do meu clube de regata Vasco da Gama que ele começou a perder só de 1 a 0. E aí eu comecei a me alegrar, porque já era lucro perder só de 1 a 0. O que eu quero dizer com isso, nessa apologia, é que saiu uma decisão da segunda instância, da turma de direito da segunda instância, uma decisão, saiu agora no dia 16 de abril, recente. E aí eu vi alguns amigos do prefeito colocar ali nos seus status, dizendo o seguinte: porque o que ele sabe fazer é mentir. Justiça nega pedido de afastamento do prefeito. Ora, isso eu já sei. Isso aqui foi negado ano passado, em 2022. Nós estamos em abril. Agora, o que é a verdade, meus amigos? Eu vou falar a verdade dessa decisão aqui. O que é a verdade? A segunda turma, a segunda instância, o senhor prefeito, através do seu procurador, o seu advogado, entrou com um pedido de agravo contra o município. Por quê? Porque o juiz ali de Santa Luzia decidiu aí pela indisponibilidade dos seus bens. O juiz de Santa Luzia decidiu que ele deveria apresentar declarações de renda do ano 2020, 21 e 22. Apesar de ter negado o pedido de afastamento, correto, mas decidiu pela indisponibilidade dos bens.
Sabendo disso, o prefeito fez recurso à segunda instância, e agora no dia 16, a desembargadora, isso aqui não é mentira não, mentira é o que eles falam aí, a verdade é essa aqui, a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, ela disse o seguinte: a acusação é grave, isso aqui é palavras dela, a acusação é grave, e eu completo, gravíssima, e será confirmada ou não no curso da instrução processual. Contudo, ainda que seja por omissão, o fato que de fato valores devido ao RPPS deixaram de ser repassados, já o suficiente para justificar o juízo cautelar aqui recorrido. E o argumento que não existe dívida do município com o PASECAP é uma estridente contradição de recorrente. Palavras da procuradora. Ante o exposto, reconheço absolutamente acertada a decisão do juízo ACO e nego o provimento ao recurso. Ele disse: ei, prefeito, nego. Está indisponível os seus bens até hoje, porque Vossa Excelência deixou de recolher para a Previdência, prejudicando o município, prejudicando os aposentados e futuramente aqueles que vão prejudicar. E aqui não é mentira. Em ação que eu representei no Ministério Público, o promotor ajuizou 2 ações contra o prefeito. Uma de obrigação de fazer, que foi decidida pelo juiz, e ele não fez. E a última, presidente, para finalizar, uma ação de improbidade administrativa. Portanto, existe um déficit previdenciário causado por essa gestão que está aí. Dilapidaram o patrimônio público dos servidores públicos e queria que fosse revogada a indisponibilidade dos bens. Mas eu quero parabenizar esta desembargadora pela coragem e pela prudência com o erário municipal de Cachoeiro do Piriá, e negou o provimento, porque ele tem que pagar a dívida e não tem parcelamento, presidente. Não existe parcelamento, porque a lei municipal que o prefeito ano passado encaminhou para a Câmara, nós votamos, aprovamos por unanimidade, e nessa lei diz o seguinte, que se o município tiver, finalizar, presidente, se o município tiver algum parcelamento aberto que não esteja pagando, o município fica sem poder reparcelar suas dívidas. Portanto, presidente, todos nós sabemos que existe uma dívida absurda, tanto do ano 21 como 22, como do parcelamento que ele deixou de pagar. Portanto, o parcelamento que ele fez maracutaia junto com a presidente do Conselho Previdenciário não tem validade legal e jurídica, e eu já representei no Ministério Público por violar a lei municipal. Muito obrigado, presidente.